Bom, então vamos começar a aula de hoje. Então, começar com alguns comentários, né? Então, as provas ainda eu não terminei de corrigir. Espero terminar de corrigir até o final da semana, tá? Então, até o final de semana, esperado que vocês já tenham a correção da prova, tá? Outros comentários é que, bom, pro tópico anterior, eu liberei aqui uma lista, tá? Então, na parte de ajuste de curvas, coloquei aqui uma lista para vocês, tá? É uma lista. E ela não precisa, você não precisa entregar ela, tá? Então é só uma lista para vocês, para acompanhar o estudo de vocês. Bom, e outro comentário é em relação a P2, né? Então a P1 foi até sistemas lineares, né? Então, por exemplo, a gente não eu não coloquei na P1 a parte de ajuste de curvas. Então essa parte de ajuste de curvas é conteúdo já para P2, tudo bem? Bom, tem isso. Bom, acho que é só, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bom. Então, vamos aqui começar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, o último tópico que vimos, né? As últimas duas aulas foi relacionado as últimas duas aulas de conteúdo, né? Foi relacionado a ajuste de curvas. Então, o que que era o objetivo do ajuste de curvas? Era assim, né? O caso mais simples era que você tinha uma quantidade ali de pontos, tá? Você tinha uma quantidade de pontos. Essa quantidade de pontos podia, por exemplo, ser algum tipo de medida que você fez. Então, só tem uma quantidade. Você tinha lá uma função que você não conhece a função, mas de alguma forma você conseguiu medir alguns pontos dela. Então, você tinha um ponto aqui, você tinha um ponto aqui, se tinha um ponto aqui, se tinha um ponto aqui, se tinha um ponto aqui e assim por diante. E a ideia do ajuste de curvas é, dado uma classe de funções, você pegar, então, dado uma classe de funções, você pegar nessa classe de funções, né, pensa como se fosse uma sacolinha, né? Você tem uma sacolinha, tem um monte de funções lá, você escolher nessa sacolinha, você vai lá pegar uma função dessa sacolinha, de tal forma que o gráfico dessa função que você pegou ficasse bem perto desses pontos que você tem na sua função tabelada, tudo bem? Então, podia ser alguma coisa assim, né? Aí você vai pegar o gráfico lá, você vai escolher uma função g, né? Que vai ter o gráfico que, por exemplo, está desenhado aqui em azul. E você vai escolher essa função g, né? De uma sacolinha de funções que você tem, de tal forma que você queria que ele ficasse o mais perto possível desses pontos que você tem coletado, né? Esses pontos que estão aqui, esses pontos pretos. E mais formalmente, né? Dizer que você quer que que fique perto, você quer que o erro quadrático, né? O erro quadrático fosse o menor possível dentre todas as funções que você tivesse na sua sacolinha, né? E o erro quadrático era a soma dessas distâncias aqui, ó. A soma dessas distâncias aqui, né, ao quadrado. Então você ia pegar o comprimento de cada um dessas barrinhas vermelhas, ia elevar ao quadrado e somar. E a ideia, né, intuitivamente, é que você ia fazer para todas as funções da sua sacolinha, ia pegar aqui essa soma desses comprimentos das barrinhas vermelhas fosse a menor possível, tudo bem? Então, por exemplo, né, se você tivesse uma outra função, ó, a gente escolheu a g, né? Mas se tivesse uma outra função na sacolinha que fosse assim, né? Por exemplo, né? Então você vê que a distância agora dos pontos dos seus dados em relação à sua função verde agora é bem maior do que azul, né? Porque agora vai ser essa distância aqui, essa distância, mais, deixa eu colocar em verde, vai, em azul. Então é essa distância aqui, mas essa distância, você já vê que está bem maior agora, mas essa distância, mais essa distância, mais essa distância até aqui, e essa distância toda até aqui. Tá?
Então você vê que o comprimento, né, desses segmentos, segmento de reta azul é bem maior, né? Então se você fizer a soma de todos os segmentos, é bem maior do que a soma dos segmentos vermelho, tá? Então a ideia é justamente, nesse caso você ia preferir a curva azul, que azul, a soma desses comprimentos de segmentos vermelho é bem menor do que a soma dos segmentos desses azul, tá? Então essa aqui que era a ideia do que a gente estava na verdade, minimizando o erro quadrático, tá? Então a ideia era minimizar, aqui a gente quer minimizar o erro quadrático, tá? Então no ajuste de curvas, né? Que é o que a gente fez. Esse aqui é o último tópico que a gente estudou até o momento, tá? Legal, então essa era a ideia. Uma observação importante. Então o princípio era esse, aqui é minimizar o erro quadrático. Como eu desenhei aqui como exemplo essa curva aqui azul, se você olhar essa curva azul, como que eu desenhei aqui, ela na verdade não está pegando nenhum ponto, não está passando em nenhum ponto dos dados que a gente tem, que são esses pontinhos preto, né? Deixa eu só. Então, os pontos que a gente tem, os dados que a gente tem, ou seja, a função tabelada, são esses pontos pretos. E na verdade a função azul que a gente acabou escolhendo, ela nem passa em nenhum dos pontos, tá? Então, isso é uma observação que a gente tem que fazer. Então, fazer o ajuste de curvas, dada aquela função tabelada, né? Você tinha na função, você tinha o x, aí você tinha aqui o f de x, né? Que você não conhece, mas você conhece alguns pontos, né? Então, você tinha ponto 1, 2, 3, 4, aí a f ia valer, sei lá, 2, 6, 3 e 1, né? Uma coisa do tipo. Fazia o ajuste de curva com uma função tabelada. Você escolhia a função g que minimizava o erro quadrático. Mas é isso, né? Não necessariamente essa função que você escolhia passava por cada um dos pontos. Nesse caso aqui é um exemplo que eu desenhei, é só um exemplo, mas ele não passa em nenhum dos pontos, tudo bem? Não passa em nenhum dos pontos, tudo bem? Mas esse era o contexto que a gente tinha no ajuste de curvas, tá bom? O que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer agora, que é chamado de interpolação. Qual que é a diferença do que a gente fez anteriormente para agora? Primeiro assim, de certo sentido, quando você fez o ajuste de curva, o seu conjunto de funções, né? Ou seja, aquela ideia da sacolinha de funções que você tinha, podiam ser qualquer tipo de sacola de funções, tudo bem? Na interpolação, que é o tema que a gente vai estudar agora, na interpolação, a classe de funções que vamos considerar, então a interpolação polinomial, né, mais especificamente, pelo próprio nome diz, né? Então o que vamos considerar para fazer aproximação são polinômios. Tudo bem? São polinômios. Tá? São polinômios. Eu vou ter também uma função tabelada. Tá? Então eu vou ter uma função tabelada. Vou colocar aqui x0, x1, até xn. Aqui eu vou ter o f de x0, o f de x1 e o f de xn. Tá? Também vou ter uma função tabelada. Inclusive eu vou ter um gráfico lá dela, né? Então eu vou ter lá os pontos, né? x0, x1, x2 e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu vou ter o x0, x1, parecido com o que eu tinha anteriormente, tá? x2, tal, e assim por diante. Aqui eu vou ter, por exemplo, x3, tá? É parecido. Por enquanto tá tudo parecido. A diferença é, eu vou considerar como classe polinômios esses pontos. Qual que é o objetivo nosso aqui agora? Nesse problema de interpolação polinomial e o que vai diferir do ajuste de curvas. O que a gente quer agora é assim, função tabelada a gente tem, né? Mesmo caso que a gente tinha no ajuste de curvas. O que a gente quer agora é assim. Eu quero um polinômio, tudo bem?
Aí, até aí tudo bem, quero um polinômio, só que eu quero um polinômio que passe em cada um desses pontos, tudo bem? Então, olha a diferença, tá? Eu quero um polinômio, eu quero achar uma função polinomial, né? Então, é um polinômio que passe em cada um desses pontos, tá? Então, eu vou querer um polinômio, achar um polinômio, vai ser um polinômio que ele vai passar em cada um desses pontos aqui. Tudo bem? Então, essa é vamos dizer, uma diferença, uma diferença entre fazer a interpolação polinomial e o ajuste de curvas, tá? Então, eu quero um polinômio que, agora, dada a função tabelada, né, que seria esses pontos aqui, eu só coloquei, aqui no caso só tem 4 pontos, né? Mas então, dados esses 4 pontos que eu vou querer, eu quero um polinômio que passe por cada um desses pontos, tudo bem? Então, lá no ajuste de curva, você queria só uma função que minimizava o erro quadrático. Então, vocês viram alguns exemplos lá nas aulas anteriores que tinha função que não passava em nenhum dos pontos que você tinha. Porque o critério era simplesmente que minimizava o erro quadrático, tudo bem? Aqui não, aqui eu vou querer um polinômio que passe em cada um dos pontos, tá? Esse é o critério, tá bom? Então, esse é o critério. Esse é, vamos dizer assim, a diferença, né, entre fazer o ajuste de curvas e, e, e fazer uma interpolação polinomial. Então, fazer uma interpolação aqui de uma tabela é encontrar um polinômio que vai passar em cada um desses pontos, né? Então, um polinômio, eu vou querer um polinômio, né? Polinômio P, e eu quero que ele passe em cada um desses pontos, né? Então, como que seria isso? O que eu teria que escrever? Eu vou querer que o P de x de cada um dos xi, que é cada um desses pontos da tabela, seja exatamente igual ao f de xi, tá? Então, a gente vai, um pouco mais para frente, vamos definir precisamente cada que eu estou falando aqui, tá? Mas aqui eu só queria dar um breve resumo, assim, de qual que é o espírito do que vamos fazer agora, que é essa questão de interpolação polinomial, tudo bem? Então, a diferença é essa. Dados os pontos, né? Você tem aqui um exemplo de 4 pontos. Eu vou criar só um polinômio agora, tá? Um polinômio, de tal forma que esse polinômio obrigatoriamente passe em cada um desses pontos, tudo bem? Então, isso aqui que é interpolar uma tabela. E aí também tem uma noção ligada a isso, que é a noção ligada de interpolar um ponto. O que é interpolar um ponto? Interpolar um ponto é assim. Então, aqui na nossa função tabelada, a gente tem o x0, x1, x2, x3. Interpolar um ponto é assim, você vai pegar um ponto que não está na tabela, por exemplo, x. Então, eu vou querer interpolar esse ponto x. Você vai pegar o x, tudo bem? Agora, você usa que você tem esse polinômio p, então você vai poder falar que o valor, uma aproximação do valor da f vai ser o p de x, tá? Então, uma vez que já tem um polinômio, pegou um ponto x aqui qualquer que não está no seu conjunto de dados, interpolar esse ponto apenas pegar esse polinômio e calcular o valor do polinômio no ponto x, tudo bem? É como se fosse você ir lá, pegar nesse ponto aqui, você colocar o ponto x e colocar aqui o valor de p de x, tá? Então, interpolar um ponto é o equivalente a simplesmente você pegar a sua tabela de dados e colocar esse novo dado, né, que você está querendo interpolar, na sua tabela. Então, para isso, você tem um x, e aí no lugar do f de x, você colocaria o valor de p de x, onde p de x é o polinômio que se obteve nessa parte aqui de baixo. Tudo bem? Então, é isso que a gente chama de interpolar um ponto x. Tudo bem? Não, então isso aqui é só uma introduçãozinha da ideia, né, do que vamos fazer agora nesse tópico chamado interpolação polinomial. Tá? Tá tudo bem. Agora vamos só formalizar a ideia que a gente acabou de escrever no slide anterior, tá? Então, considere uma tabela, né? Então, aqui, uma função tabelada. Tem uma função f. Essa função f aqui é aquela função, aquele processo, né?
pode ser da natureza, mecânico, ou seja o que for, né, um processo, alguma coisa que você está estudando, que você não conhece quem é a F, tá? Porque se você sabesse qual que é a expressão analítica da F, então você não estaria fazendo nada disso, porque você conhece todo o seu fenômeno de uma forma analítica, você não precisa fazer aproximação nem nada, você sabe qual que é o valor, você tem a expressão exata da função, então acabou. Aqui então F simboliza uma função que é desconhecida para nós, tá? A princípio é desconhecida para nós. Então F é uma função desconhecida para nós, mas o que você faz? Você consegue medir, tudo bem? Você consegue obter o valor da F em alguns pontos, né? Por exemplo, você está medindo a variação da temperatura de um determinado processo, né? Então você vai lá, por exemplo, de hora em hora, então na hora x0, hora x1, hora xn, você vai lá na hora x0, você vai e mede a temperatura, te dá um valor. Você depois vai numa outra hora x1, vai lá com o termômetro, mede a temperatura, dá o valor f de x1, e você vai fazendo essas medidas, chegou na hora xn, você vai lá, chegou na hora xn, pega o termômetro e mede a temperatura, deu um valor f de xn. Então você pode não conhecer, né, exatamente como é que é a variação assim da temperatura desse processo, mas você consegue, através de medida, fazer essa coleta desses pontos, tudo bem? E a ideia é essa, né? De alguma forma você conseguir, bom, você sabe em alguns pontos, então a ideia é tentar modelar esses pontos através de algum tipo de função, tá? Nesse caso aqui, a gente está nesse contexto de interpolação polinomial. O que você vai querer fazer é encontrar um polinômio que passe em cada um desses pontos, tudo bem? Então, aquela ideia de interpolar um ponto, né? Suponha que x é um número real qualquer, né? Então, suponha que no nosso exemplo da temperatura, x é um valor, é um horário em que você não fez nenhuma medida, tá? Então, suponha que você fez medida de hora em hora. Então, aqui foi as 1 hora, as 2 horas, 3 horas, 4 horas, e assim por diante. E esse x, por exemplo, seria 1 hora e meia. 1 e meia da manhã, por exemplo. Então, 1 e meia você não fez a medida, né? Mas você sabe que 1 e meia está entre as 1 e as 2. E no horário das 1 e das 2 você fez sim a medida. Tá? Então, interpolar esse ponto x, né, que seria a 1 hora e meia, é calcular o valor de f de x, né? Ou seja, incluir o ponto, é como se você quisesse colocar o ponto, como eu disse, né? Colocar o ponto x, f de x aqui. Tá? Então aqui no nosso exemplo, né, esse aqui é 1 hora, esse aqui é 2 horas, o x, por exemplo, podia ser 1 hora e meia, né? Então você quer saber qual que seria o valor da temperatura a 1 hora e meia da manhã. Mas você só mediu as 1 hora e as 2. E você não conhece a f. Então você vai ter que fazer algum tipo de aproximação. Tá? Como a gente está mencionando, a gente não conhece a f, então você vai ter que fazer algum tipo de aproximação. Isso poderia ser feito usando ajuste de curvas. Aqui no nosso contexto, a gente vai fazer usando interpolação polinomial. Para fazer interpolação polinomial, então assim, a gente vai escolher um polinômio, tudo bem? Se quer um polinômio, vou chamar aqui de P, né? De grau menor ou igual a N, tudo bem? Então isso aqui é importante. O grau desse polinômio tem que ser menor ou igual a N. O que é N? N aqui, eu tenho N mais 1 pontos, né? Porque como eu sou do x0 até o xn, vai ter N mais 1 pontos. Então eu tenho N mais 1 pontos. Eu vou querer um polinômio de grau menor ou igual a N. E aqui que está aquela diferença que eu venho salientando, né? Que passa por todos os pontos da tabela. Tudo bem? Então, um polinômio tem que passar por todos os pontos da tabela. Então, interpolar esse ponto, na verdade, é lá, dado que você obtém esse polinômio, você simplesmente calcula o p de x. Tá? E um polinômio, dada essa tabela, um polinômio de grau menor ou igual a n que passe em cada um desses pontos, eu chamo de polinômio interpolador. Tudo bem? Então vamos lá, só dando aquela revisada de novo. Eu tenho uma função tabelada. Quantos pontos tem? Tem x0, x1, x2, x3 até xn. Então, como eu comecei a contar do zero, eu tenho n mais 1 pontos. Tudo bem? Tenho n mais 1 pontos. Eu quero achar um polinômio p de grau menor ou igual a n,
tá? Então é 1 a menos do que a quantidade de pontos, de grau menor ou igual a n, que passa em cada um desses pontos. Ou seja, o P de xj tem que ser exatamente o f de xj. Tá? Essa é uma condição que a gente está colocando para fazer a interpolação polinomial. Tem que passar em cada um desses pontos, tá bom? Então, polinômio P de grau menor ou igual a n, que passa em cada um dos pontos, tudo bem? A gente chama o P de polinômio interpolador para essa tabela, tá? Então, é um polinômio interpolador para a tabela, tudo bem? Legal, né? Mas está chamando de um polinômio interpolador para a tabela. Aí vem algumas perguntas, né? A primeira pergunta é assim: será que esse polinômio sempre existe, né? Será que dado uma tabela de pontos ali, uma função tabelada, será que eu sempre consigo um polinômio que passe em cada um daqueles pontos? Tudo bem? Então, será que existe? A gente está falando aqui de interpolação polinomial. A ideia é muito interessante, né? Você quer achar um polinômio que passe em cada um dos pontos da tabela, né? Então você não quer uma função que fique próximo desses pontos, mas você está querendo que essa função seja um polinômio e além disso ele passa em cada um dos pontos da tabela. Tudo bem? Então a ideia é boa, mas é só uma ideia. Será que de fato a gente consegue sempre achar esse polinômio? E além disso, né, mais importante, se a gente consegue achar, tem algum método? Como é que a gente mexe, né? Como é que a gente trabalha, dada a função tabelada, como a gente trabalha, mexe ali para, de fato, encontrar a expressão desse polinômio? Tudo bem? Então, essas duas respostas, ele é dado pelo seguinte teorema. Então, é o teorema que diz que, dado a função tabelada, sempre existe um polinômio que satisfaça as condições que impomos. Ou seja, sempre existe um polinômio interpolador para a tabela. Tudo bem? Ele é mais ainda, né? Ele vai dizer mais ainda que além de existir, ele é único, tá? Então, dada a tabela, você consegue encontrar um polinômio interpolador e mais do que isso, esse polinômio que você encontra, ele é único. Não vai ter nenhum outro polinômio com as mesmas características que satisfaçam o nosso problema, tudo bem? Você encontra um e esse um é único. Tá? Então aqui, né, só está falando que, então, dado n mais 1 pontos, né? Esse n mais 1 ponto é aquela função tabelada, então x0, y0, xn, yn. Tem só assumindo aqui que esses pontos, os pontos da abscissa são todos distintos entre si. Então existe um polinômio p de grau menor ou igual a n que passa por cada um dos pontos. Ou seja, que o p de xi é igual a yi para todo i igual a 0, 1, 2, n. Né? Então, no nosso exemplo lá, né, você está medindo a temperatura, então você mediu a cada hora. Então, a 1 hora da manhã você mediu, 2 horas você mediu, 3 horas você mediu, você foi medindo até, por exemplo, chegar até a meia-noite. Você fez a medida da hora. Então, você fez de hora em hora. O que esse teorema está dizendo? Que vai existir um polinômio de grau menor ou igual a... Então, se você mediu de hora em hora, você vai ter 24 horas, né? Então, vai existir um polinômio de grau menor ou igual a 23, que passa em cada uma das suas medidas. Tudo bem? Então, essa seria a conclusão do teorema, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer o esboço do teorema, por quê? Porque o esboço do teorema, ele fornece para a gente como é que a gente constrói o polinômio interpolador, tá? Ele dá para a gente um método de como a gente vai obter o polinômio interpolador, tá bom? Então, vamos pensar no problema assim, né? Você tem n mais 1 ponto, x0, y0, xn, yn. Você quer encontrar um polinômio de grau menor ou igual a n que passe em cada um desses pontos, tá? Então, esse é o seu primeiro objetivo. Então, a gente começa, ó. Você quer achar um polinômio p, tá? Quer achar um polinômio p de x.
Como é que é esse polinômio, né? Esse polinômio tem que ter grau menor ou igual a n, tudo bem? Aí vamos lá lembrar da álgebra linear, né? Na álgebra linear a gente estudou aqueles espaços de espaço vetorial dos polinômios. Tinha também aquele espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n. Então você tem que recordar que você fez aqueles exercícios, né? Como é que era uma base para esse espaço e tudo mais. Mas o que você precisa aqui lembrar mesmo é só o básico, que é assim, né? Como é que é uma expressão genérica para um polinômio de grau menor ou igual a n? Expressão genérica, né? Expressão genérica. Então a expressão genérica é assim, né? Então p de x vai ser uma constante, tá? Aqui vai ser o polinômio constante, tá? Mais um A1 vezes o x, tá? Se eu parasse aqui, ó, isso aqui é o quê? É um polinômio genérico de grau menor ou igual a 1, tá? Porque o índice aqui é 1, tudo bem? Se eu colocar mais um termo, colocar uma constante A2 multiplicado por x ao quadrado, agora isso aqui é um exemplo genérico de um polinômio de grau menor ou igual a 2. Como eu quero de grau menor ou igual a n, então você só vai continuar somando, colocando esses termos, vai chegar até o an x elevado a n, tá? Então esse p aqui é uma expressão genérica para um polinômio de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Qual que é o nosso objetivo aqui? Então, esse é um polinômio genérico de grau menor ou igual a n. Nosso objetivo é encontrar o valor de A0, valor de A1, valor de A2, valor de A3, assim sucessivamente, até chegar ao valor de AN. Você quer encontrar esses números? De tal forma que quando você substitui, esse polinômio P, agora um polinômio específico, é o polinômio que a gente estava procurando. Tudo bem? Mas assim, primeiro a gente sabe isso, né? Tem que ser um polinômio de grau menor ou igual a n. Tem que ter essa cara. Tudo bem? Tem que ter essa cara. Vamos agora tentar definir quem é o A0, quem é o A1, quem é o A2, quem é o AN. Para isso a gente faz o quê? O que a gente tem? Como a gente quer que seja um polinômio interpolador, você quer que esse P, está escrito aqui, né? Você quer que o P de xj seja igual a yi, tá? Então o P de xj tem que ser igual a yi. Para todo i, né? Para i igual a 0 até n. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, primeiro você quer que o P de y de x0 tem que ser igual a y0, né? É uma das condições, quando o i aqui foi igual a 0. Legal, mas aí você usa a expressão da P, né? Então, P de x0, agora você usa essa expressão genérica. Então, P de x0 vai ser A0 mais A1 x0, né? Você colocou, tá trocando no lugar do x o x pelo x0, mais A2 x0 ao quadrado, mais, até chegar a n x0 elevado a n. Tudo bem? Porque o que você fez aqui? Você calculou o P no x0. E aí você quer que isso seja igual a y0. Tudo bem? Da mesma forma, né? Você quer que o P de x1 tem que ser igual a y1. Então, o A0 mais o A1 x1 mais o A2 x1 ao quadrado mais a n x1 elevado a n tem que ser igual a y1, tá? Então você vai escrever isso aí para cada uma das linhas que você tem, né? Então vou colocar aqui só o 3 pontinhos. Você vai chegar no final que o p de xn tem que ser igual a yn. Bom, então você vai ter que A0 mais A1 xn mais A2 xn ao quadrado mais assim sucessivamente até chegar no AN xn elevado a n tem que ser igual a yn. Tudo bem?
Tá, e agora, o que a gente faz? Agora a gente observa que o quê? A gente tem um sistema. O que a gente quer encontrar, né? Quem são as variáveis? A gente quer encontrar quem é o A0, o A1, o A2 até o AN. O x0, x0, x1 e xn são números que você tem, tudo bem? É uma tabela que foi dada para você, são números. O y0, y1, yn também são números, tudo bem? São números. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem de A0 até a n, então a gente tem n mais uma incógnitas, elementos que a gente quer encontrar, mas a gente também tem n mais uma equações, tá? Então, o que você tem aqui agora? Você tem um sistema linear, tá? Você pode até escrever sistema linear assim, né? Você pode escrever ele como 1 x0, x0 ao quadrado, x0 ao cubo, assim até x0 elevado a n, que de novo é 1, aqui é x1, x1 ao quadrado, x1 ao cubo, x1 elevado a n. Aqui você continua, né? Aqui vai ter 1, aqui vai ser o xn, aqui vai ser o xn ao quadrado, aqui vai ser o xn ao cubo, aqui vai ser o xn elevado a n. Então você vai ter essa matriz aqui, multiplicado pelos elementos que você quer encontrar, né? Que é o A0, o A1, o A2 até o AN. Tá? Então, porque esses A aqui são agora as variáveis que você quer encontrar, as incógnitas, né? Que você quer encontrar. Isso aqui tem que ser igual àquela matriz dos valores do y, né? Seu y0, y1, até chegar no yn. Tudo bem? Então, assim, para a gente encontrar aquele polinômio, basta resolver esse sistema. Tudo bem? E observação, né, que esse sistema aqui, esse tipo de matriz aqui tem um nome especial, né, uma matriz de Vandermonde. O determinante dela ela é diferente de zero. Então, pela regra de Cramer, né, você consegue inverter isso daqui. Então, esse sistema aqui tem uma solução e essa solução ainda é única. Tudo bem? E dessa forma você consegue determinar o seu polinômio interpolador, tá? Então, eu quis fazer esse pedacinho aqui, né, da demonstração, porque essa demonstração dá para a gente um método pelo qual a gente consegue determinar quem é o polinômio interpolador, tá? Legal. Então o teorema fala que esse polinômio interpolador existe. Além disso, ele é único. E deu aqui para a gente, de uma forma bem genérica, como é que a gente constrói esse polinômio interpolador, tá? Tá, mas aqui está bem genérico, né? Vamos olhar um exemplo que aí vai ficar bem claro o que a gente tem que fazer, qual que é o procedimento, tá? Então vamos olhar esse exemplo aqui. Vamos olhar esse exemplo, aí vocês eu acho que vai ficar bem mais claro o que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá. Dada essa tabela de valores, né, da função, a gente tem que encontrar o polinômio interpolador. Então tá, dada essa tabela de valores, você quer encontrar o polinômio interpolador. Então a gente começa assim, ó. Quantos pontos tem essa tabela? Né? Quantos valores de x tem? A gente tem 3 pontos, tudo bem? Então pontos, a gente tem 3, tá? Tem 3 valores de x. Então o nosso polinômio interpolador vai ter que ter grau sempre 1 a menos da quantidade de pontos. Então, nosso polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Então, nosso polinômio tem que ter grau menor ou igual a 2. Feito isso, então a gente já sabe que o nosso polinômio vai ter grau menor ou igual a 2. Se é um polinômio de grau menor ou igual a 2, uma expressão genérica para um polinômio de grau menor ou igual a 2 vai ser p de x é igual a 0, que é constante, né? Mais o A1 vezes x. Bom, por enquanto, isso aqui é um polinômio genérico de grau menor ou igual a 1. Você quer colocar de grau menor ou igual a 2, então você tem que colocar o x ao quadrado. Então, vai ficar mais A2x ao quadrado. Tudo bem?
Legal. Então, esse aqui é a expressão genérica do nosso polinômio interpolador. Legal. Tá, e agora? Agora sim, o que você lembra? Você quer que esse polinômio passe em cada um dos pontos que está na sua tabela. Tá? Então, por exemplo, o P de 1 tem que ser igual a 1. Tudo bem? Então, P de 1 tem que ser igual a 1, porque o x, quando o x é 1, o valor do f, né, é 1. Você quer que o P coincida com a tabela, então o P de 1 também vai ter que ser igual a 1. Logo, o que você vai calcular? Então, calcula o P de 1, então vai dar A0, mais A1 vezes 1, que é só o A1, mais o A2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, A2 vezes 1 dá o próprio A2. Você quer que isso daqui seja igual a 1. Tudo bem? Agora, segundo, você também quer que o P de 2 seja igual a 4. Tudo bem? P de 2 tem que ser igual a 4. Então, o A0 mais... Então, no lugar do x, você vai colocar 2, né? Porque você está calculando o P de 2. Então, 2 a 1 mais... No lugar do x, você colocou 2, né? Então, fica aqui 4. Mais 4 a 2 tem que ser igual a 4. Tudo bem? Por último, né? Você vai ter o último ponto. Você quer que o P calculado no 4 seja igual a 16. Então, você vai olhar o A0 mais 4 a 1 mais, então aqui é 4 ao quadrado, 16 a 2, tem que ser igual a 16. Tudo bem? Então pronto, agora você tem esse sisteminha aqui, tá? Então esse sisteminha é o sisteminha que você... Então agora, aquele sisteminha ali é o sistema que você resolve. Então é 1, 1, 1, que vai ser 1 também, aqui vai ser 2, aqui é 4, aqui é 1, aqui é 4, aqui é 16. Então, calculado em multiplicado por A1, por A2, por A0, né? Multiplicado por A0, A1 e A2. Isso aqui tem que dar igual a... Bom, eu só estou escrevendo em forma matricial, tá? Então, mas aqui você usa os métodos para resolver o sistema linear, tá? Então, você pode fazer o escalonamento aqui nas linhas, nesse sistema aqui mesmo, ou nesse sistema equivalente de forma matricial, né? Então, resolvendo o sistema linear estrela, tá? Tanto faz resolver de forma matricial ou na forma que está aqui das equações, tá? O resultado é o mesmo. Resolvendo o sistema, encontramos que o A0 tem que ser igual a 0, o A1 também tem que ser igual a 0 e o A2 tem que ser igual a 1. Tudo bem? Então o A0 tem que ser 0, o A1 é igual a 0 e o A2 tem que ser igual a 1. Tá? Então essa solução aqui, esses três valores aqui é uma solução para o seu sistema linear. Tá? Logo, o polinômio interpolador é... Então, o polinômio interpolador vai ser p de x é igual... Como é que era a forma genérica, né? Era A0 mais A1x mais A2x. Mas o A0 é 0, o A1 também é 0, só sobrou o A2 que é 1. Então, no final, só deu que o seu polinômio interpolador é o x ao quadrado, né? Que é 1 vezes x ao quadrado. Bom, então, esse é o seu polinômio interpolador. Então, é dessa forma que a gente encontra o nosso polinômio interpolador, né?
Uma coisa a mais, né? Tipo, exemplo, né? Aqui nesse, lá não estava pedindo, mas suponha que fosse a questão, gostaria que você interpolar o ponto 1,5. Suponha que fosse para você interpolar o ponto 1,5, né? Então você olha aqui, né? O 1,5 não está na tabela, mas está entre o 1 e o 2. Então, interpolar esse ponto é simplesmente, uma vez que você tem um polinômio, então interpolar o ponto é você pegar e calcular o P calculado nesse ponto que é pedido para você fazer a interpolação. Então, P de meio vai dar 1,5 ao quadrado, que vai dar lá o 9 quartos, né? Tudo bem? Então, interpolar o ponto, nesse caso, seria simplesmente, uma vez que você tem um polinômio interpolador, você calcula o polinômio interpolador nesse ponto, tá? Então, interpolar o ponto 1,5 significa que você calculou aqui o polinômio no ponto que você está querendo interpolar. Nesse caso, deu 9 quartos, tá? Que a ideia de interpolar só um ponto é você, de certa forma, você tem essa tabela, que foi dada, né, que você fez a medida. Interpolar o ponto, de certa forma, seria você colocar aquele ponto aqui, ó, então você vai colocar 1,5 aqui embaixo você vai colocar o 9 quartos. Tá? Então, de certa forma, a ideia intuitiva é que interpolar um ponto é colocar o valor do par x e o polinômio calculado no x na sua tabelinha. Tá? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tá bom? Então esse aqui foi um exemplinho, acho que aí ficou um pouco mais claro, né? Como é que a gente consegue calcular, como que a gente encontra o polinômio interpolador. Tá? Um exemplinho bem simples. Então eu vou deixar como exercício, né? Aqui é um outro exemplo bem muito análogo que a gente fez, né? Eu vou deixar como exercício. Tá? Deixa como exercício você encontrar o polinômio interpolador dessa função tabelada, tá? Legal. Então a gente, desde o começo, né, eu tô querendo enfatizar a diferença que tem que a gente fazia no ajuste de curvas e o que a gente está fazendo agora na interpolação polinomial, tá? Então eu quis ressaltar essa diferença, né? Que tinha essa diferença de abordagem de um para outro, mas você consegue deixar os dois como sendo iguais. Como você faz isso, né? Vamos lá. A gente tem essa função tabelada, tudo bem? Tem lá a função tabelada. Tem a nossa função tabelada. O que você pode fazer? Por método mínimos quadrados, você ajusta essa tabela, ajustar um polinômio de grau menor ou igual a n. Tá? Então, ó, lá no contexto que a gente fazia nas aulas anteriores, você olha essa função tabelada e você fala assim, ó, eu quero ajustar essa função tabelada por um polinômio de grau menor ou igual a n. Então você poderia, por exemplo, escrever a expressão genérica de um polinômio de grau menor ou igual a n, e você faz o ajuste usando todo o procedimento que a gente fazia lá na parte de ajuste de curvas, tudo bem? Então você tinha que calcular aquele produto interno, construir aquela matriz e resolver o sistema, tudo bem? Então lá você obtém um polinômio que eu vou chamar de P de R. Então lá você, usando toda aquela abordagem que a gente tinha nas aulas passadas, você vai ajustar um polinômio, vai achar um polinômio P de R. Tudo bem? Tá? Então, ó, você quer ajustar um polinômio de grau menor ou igual a n, e ajustar no método mínimos quadrados era que minimizava o erro médio quadrático. Tudo bem? Legal. Por outro lado, pensa que, lembra que o polinômio interpolador, usando o MMQ, então que você minimizou esse erro aqui, tá? É o erro de uma função f não.
uma função, sei lá, g, que era somatório, né, de igual a 0 até n, do g de x0 menos esse f de x0, elevado ao quadrado. Tá? Então, no método mínimos quadrados, só lembrar, né, que era o erro quadrático de uma função g, era o somatório do g calculado no x0 menos o valor real da função f. Tá, opa. E tem o índice. Tá? Então, você, no método mínimos quadrados, usando todo aquele método que a gente desenvolveu, você vai encontrar um P de R que minimiza esse erro aqui. Tá bom? Observar primeiro o seguinte, né, que esse erro, como você está fazendo uma soma de uma quantidade quadrática, então positiva, esse erro aqui é sempre maior ou igual a zero. Tudo bem? Legal. Por outro lado, o que a gente tem visto até o momento é que o polinômio interpolador, ele tem também grau menor ou igual a n, tudo bem? Tem também grau menor ou igual a n. E a propriedade interessante dele é que o p de xi dá sempre o f de xi, né? Essa é a propriedade do polinômio interpolador. Ele passa em cada ponto da tabela. Em particular, se você calcular o erro do polinômio interpolador, o erro médio quadrático, vai dar o somatório de igual a 0 a n, né, do p de xi menos o f de xi elevado ao quadrado, certo? Esse é o erro quadrático do polinômio p. Bom, mas o p de xi, isso daqui, ó, é o f de xi, né? Então, f de xi menos f de xi, isso aqui dá zero para cada um dos i, o erro dá zero. Tudo bem? Bom, então o polinômio interpolador é um caso particular de um polinômio de grau menor ou igual a n, tal que o seu erro quadrático dá zero. Tudo bem? Então, se no método mínimos quadrados eu encontrei um P de R que minimiza o erro dele também, como ele minimiza o erro dele vai ter que ser necessariamente ser igual a zero. Tudo bem? Mas ser igual a zero vai dizer que é um polinômio de grau menor ou igual a n, tal que essas expressões aqui, quando você calcular o P de R, dá zero. Ou seja, é também um polinômio de grau menor ou igual a n, que vai passar em cada um dos pontos da tabela. Bom, mas então ele é um polinômio interpolador, como a gente viu naquele teorema anterior, como eu tenho unicidade, esse polinômio P de R, que a gente calculou usando métodos mínimos quadrados, tem que ser igual ao nosso polinômio interpolador. Tudo bem? Moral da história. Moral da história, né? Conclusão. É que a gente tem agora dois meios para calcular o polinômio interpolador. Então, tem um meio que é calcular o polinômio interpolador igual que a gente fez no slide anterior, né, através daquele sisteminha, que era através do teorema. Ou você simplesmente pode pegar, usar aquele conhecimento que a gente tem de ajuste de curvas e, dada uma função tabelada, você encontrar o polinômio de grau menor ou igual a n que minimize o erro quadrático. Tudo bem? Essas duas abordagens vão te fornecer para você os mesmos polinômios. Tudo bem? Então, essa aqui é a moral da história, tá? Então, polinômio interpolador, por enquanto, né? O polinômio interpolador, ou você pode obter o polinômio interpolador através do sistema linear, como a gente fez no slide anterior, ou senão você pode usar aquele ajuste de curvas que a gente fez até o momento. Tudo bem? Então, esse aqui é a nossa conclusão. Qual que é o mais legal ainda? O mais legal, que, né, é o próximo tópico, que a gente pode obter ainda o polinômio interpolador de outras formas. A gente vai ver uma forma agora, e a vantagem dessa forma que a gente vai ver na sequência é que, de certa forma, você não precisa resolver nenhum sistema linear. Tudo bem? Você não precisa resolver nenhum sistema linear. Tá? Então, já, tanto na regressão quanto no, no método que a gente olhou no slide anterior, você precisa resolver um sistema linear. Vamos ver agora um método de tal forma que você nem precisa resolver um sistema linear. Tá? Você pode pular a parte de resolver sistema linear para encontrar o polinômio interpolador. Tá?
Esse método para encontrar o polinômio interpolador é chamado de método de Lagrange. Tá? Então, a princípio, né, ele pode parecer um pouco assim estranho, né, complicado, mas ele é um método bem lógico, tá? Porque assim, esse método sai assim do pensamento que você tem uma tabela de pontos e você quer uma função que passe em cada um desses pontos, tudo bem? Então você tem uma tabela, o polinômio interpolador é um polinômio que vai de grau menor ou igual a n, que vai passar em cada um desses pontos, tá? Então, desse raciocínio, né, que você quer colocar escrever de certa forma um polinômio que vai satisfazer essa propriedade, você acaba meio que chegando à conclusão que vamos ver agora, que a gente começa com esses polinômios de Lagrange, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com uma definição. A gente começa com uma definição de polinômio de Lagrange. Então você pega f, uma função tabelada, né? Então você vai ter aquela função tabelada de n mais 1 pontos. E para cada i igual a 0 a n, você vai considerar esses polinômios de grau n. Esses polinômios são o seguinte, né? Como ele é construído ele, né? Como que é o modo fácil de você lembrar. Aqui em cima, então vai ser o LI de x, tá? Onde o i vai variar de 0 até n. Ó, o LI de x é assim. Você vai pegar o x menos o x0, x menos x1, multiplicar por x menos x2, multiplicar por x menos x3, até multiplicar o x menos xn. Tudo bem? Só que com uma condição. Como aqui tem um i, né? O elemento, esse índice i, naquela sequência que tiver que deveria ter o x menos xi, você tira ele, tá? Você tira. Então, por isso que está escrito aqui, ó. Então, tem x menos xi menos 1. Aí, aqui, ó, no meio, eu deveria colocar o x menos xi. Como que é o mesmo índice que está aqui desse polinômio, então você tira ele. Então, você pula, aí vai para o seguinte, vai ser o x menos xi mais 1. Tudo bem? Você pula. Aí, embaixo, como é que fica embaixo? Embaixo, você vai pegar o elemento, o x do índice, que é o seu polinômio, né? Então, aqui é o i. E aí, você vai fazer o xi menos todos os outros elementos. Então vai ficar o xg menos x0, xg menos x1, xg menos x2, até chegar ao xg menos xg menos 1, até o xg menos xg mais 1, e por fim vai ter o xg menos xn, tá? Então cada um desses polinômios aqui são denominados de polinômios de Lagrange. Tudo bem? Ó, vamos fazer um exemplo que aí vai ficar bem mais fácil. Vamos só construir os polinômios de Lagrange de grau 2. Se é grau 2, quer dizer que eu estou trabalhando com uma tabela. Estou trabalhando com uma tabela de 3 pontos. Então, eu vou ter o x0, vou ter o x1 e eu vou ter o x2. Tá? Aqui eu vou ter o f de x0, o f de x1 e o f de x2. Então, polinômios de Lagrange de grau 2, então são 3 polinômios. É o L0, o L1 e o L2. Tá bom? Vamos construir cada um. O L0 de x, quem ele é? É assim, eu vou fazer o x menos x0 multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. É o que vai no numerador. Só lembrar que quando o elemento que tiver o índice, você tira. Então, aqui seria o x menos x0. Tá? Como o zero está aqui, então o x0 eu não coloco. Então, esse você pula. Então, o próximo é x menos x1. Multiplicado por x menos x2. Tudo bem? Dividido por... Agora, você vai pegar o x0 menos o resto. x0 menos x1 multiplicado por x0 menos x2. Tudo bem? Então, esse aqui é o polinômio de Lagrange de grau 2, o L0. Agora você vai ter que fazer o L1. O L1 é bem análogo, né? Então vai ser x, agora eu coloco x0, multiplicado por x menos x1, mas, opa, o 1 é o mesmo índice que está aqui, então o 1 você não coloca.
Você pula, então vai para o próximo. O próximo é x menos x2 dividido por... Agora aqui é o elemento que você removeu, né, que é o x1, menos os demais. Então é x1 menos x0 multiplicado por x1 menos o x2. Por final, você vai ter o L2, né? O L2 de x, então vai ser x menos x0 multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. Ah, mas 2 é o mesmo índice que está aqui, então essa parcela, esse produto você não coloca. Dividido por o elemento que você removeu, né, o que é o x2, x2 menos o resto. X2 menos x0 multiplicado por x2 menos x1. Tudo bem? Então, esses são os polinômios de Lagrange de grau 2. Tá bom? Tá, e por que esses polinômios têm essa cara um pouco simétrica? E qual que é o uso deles, né? O uso deles é o seguinte, né? Que eu vou escrever mais lá para frente, mas eu já vou colocar aqui para a gente analisar. Uma propriedade, né? Qual que é a propriedade desses polinômios? Que é assim. Vamos por exemplo, olhar o L0 e para os outros é análogo. Então, L0 é isso daqui, certo? Então, esse é o L0, que a gente acabou de calcular. Vamos calcular o L0 calculado no x0. Tá? O L0 calculado no x0. Então, isso aqui vai dar igual. Só para facilitar aqui, eu vou copiar. O que vai acontecer? O L0 de x0, então é só eu pegar onde estava escrito o x, eu vou ter que trocar pelo x0. Então, aqui vai ficar x0 e aqui vai ficar x0, né? Porque eu calculei o L0 no x0. Então, onde tiver o x, você coloca o x0. Então, aqui vai ficar x0 menos x1 e aqui vai ficar x0 menos x2. Olha que legal, né? Então, em cima é x0 menos x1, tem o x0 menos x1 aqui embaixo. Aqui está x0 menos x2, eu tenho x0 menos x2 aqui embaixo também. Então, isso aqui dá 1. Tudo bem? Legal. Vamos calcular agora o L0 no outro ponto, que é o x1. O que a gente faz? No lugar onde tem um x, a gente vai colocar o x1. Então, aqui vai ficar o x1 e aqui vai ficar o x1, certo? Ó, essa primeira aqui ficou assim, ó, x1 menos x1. Então, isso aqui vai ficar 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, dividido por qualquer coisa dá 0. Então, aqui vai dar 0. Tudo bem? Legal. Agora, o outro ponto. O L0 calculado em x2. O L0 calculado em x2, mesma coisa, né? Troca o x pelo x2. Então, aqui vai ficar o x2 e aqui vai ficar o x2, né? Ah, mas olha aqui agora. Aqui, essa parcela ficou x2 menos x2. Então, isso aqui dá 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, aqui deu 0. Então, olha que engraçado. O L0 calculado no x0 dá 1. E calculado no 1, o L0 calculado no x1 e o L0 calculado no x2 dão 0. Tudo bem? E vai valer mais ainda, tá? Se você fazer com as mesmas funções, vai dar que o Li calculado no xj, isso aqui só vai dar 1 se o i for igual a j, né? Então, o L0 calculado no x0 deu 1. O L1 calculado no x1, se você fizer, você vai ver que vai dar 1. E o L2 calculado no x2 dá 1. Se você trocar qualquer um desses índices, o i for diferente de j, isso aqui sempre dá 0. Tá? Como a gente viu aqui, né? Ó,
Você colocou o 0 com 0 deu 1. Agora você colocou o 0 com 1 deu 0. O 0 com 2 deu 0. Se você trocar o L pelo L1, vai dar uma propriedade semelhante. O L0 calculado no x0 vai dar 0. O L1 calculado no x1 aí vai dar 1. Mais o L1 calculado no x2 vai dar 0. Tudo bem? Mesma coisa para o L2. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade bem interessante dessas funções de Lagrange. Tá? E é o que está escrito aqui. Tá? Aqui só está escrito de uma forma um pouquinho mais complicadinha. Mas vai valer, né, no caso geral, para qualquer n, né? Você pegar os polinômios de Lagrange, vai valer essa propriedade, né? Que o Li calculado no xj dá 1, se o i for igual a j, e dá 0 caso contrário. Tá? Por que isso é legal? Porque essa propriedade é legal porque permite a gente escrever, então, o polinômio interpolador de uma forma direta. Você pode escrever o polinômio interpolador como sendo o L0 de x multiplicado pelo f de x0. Tá? Então, esse f de x0 é um número, tá? Você está multiplicando o número com uma função, mais o L1 de x multiplicado pelo f de x1, mais até chegar ao Ln de x multiplicado pelo f de xn. Tudo bem? Por que isso daqui é um polinômio interpolador? Olha como a gente olha que isso aqui é um polinômio interpolador. Você quer que, por exemplo, o p de x0 tem que ser igual ao f de x0, certo? Por exemplo, tem que passar em cada um dos pontos da tabela. Olha a expressão da p, vamos calcular então o p. O p de x0 vai dar o L0 de x0, calculado em f de x0, mais L1 de x0, calculado em f de x1, mais até chegar ao Ln de x0, calculado em f de xn. Tudo bem? Olha que legal. L0 calculado no x0. Quanto é que dá aqui para essa regrinha? Isso aqui dá 1. Certo? Dá 1. Vamos para o outro. L1 calculado no x0. Ó, esse é o índice 1, esse é o índice 0. São diferentes. Isso aqui dá 0. Né? Aí você vai fazer para todos os outros. Ó, Ln calculado no x0. O n é diferente de 0. Isso aqui dá 0. Então, no final das contas, o que sobrou? Sobrou 1 multiplicado pelo f de x0. Então, aqui vai ficar f de x0. Todo o resto vai dar 0, né? Porque 0 multiplicado por alguma coisa dá 0. 0 multiplicado por outra coisa dá 0. Soma de 0 dá 0, né? Então, o p de x0 é igual ao f de x0. Tá? Você pode fazer isso para qualquer... Não só para o x0, mas para o x0, x1, x2, xn, até o xn, que vai dar p de xn, p de xg igual a f de xg. Como a gente queria, tá? Alguma dúvida? Tá, então vamos usar esse polinômio interpolador, né, a forma de Lagrange, para encontrar o polinômio interpolador dessa função tabelada. A gente já calculou o polinômio interpolador dessa função tabelada, né? Foi o nosso primeiro exemplo. A gente sabe que o polinômio interpolador aqui é o polinômio x ao quadrado. Tudo bem? Já sabe. Vamos só aplicar agora esse método de Lagrange para ver se a gente chega ao mesmo resultado. Tudo bem? Tem que chegar. Mas vamos fazer usando o método de Lagrange só para vocês entenderem como é que constrói o polinômio interpolador sem precisar resolver esse sistema linear. Então vamos lá, ó, vamos construir primeiro os polinômios, né? Então primeiro a gente tem que contar os polinômios de Lagrange. O polinômio L0, o L1 e o L2, tá? Então vamos lá. Ó, lembrar, né? Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2, tá? Então, o primeiro polinômio L0, então L0 de x é igual. Então, x menos x0, né? Eu não vou colocar esse elemento, pulo. Então, x menos x1. x1 é 2. X menos 2 multiplicado por x menos x2. x2 é 4. Dividido por
Aqui vai o x0 menos x1. Então, é 1 menos 2 multiplicado por x0 menos x2. Então, vai ficar 1 menos 4. Então, aqui vai dar x menos 2, x menos 4, dividido por, que vai dar 3, né? Então, esse é o L0. Vamos para o L1. Então, L1 de x é igual a x menos x0. X0 é 1, né? X menos 1, multiplicado por x menos x1, né? Mas, opa, x1 não pode, porque o 1 é o mesmo índice que está aqui. Se pula. Então, vai ficar x menos x2. x2 é 4. Dividido por x1 menos x0. Então, vai ficar 2 menos 1. Multiplicado por x1 menos x2. x2 é 4. Então, aqui vai ficar menos x menos 1, x menos 4, dividido por 2 menos 1, aqui dá 2, né? Legal. Último, né, que é o L2. L2 de x é igual a x menos x0, x menos x1, x menos x2 não coloca, né, porque x2 é o mesmo índice do 2 aqui, dividido por x2 menos x0, multiplicado por x2 menos x1. Aqui vai ficar x menos 1, x menos 2, e aqui vai ficar 6, né? Tudo bem? Fica 6. Legal. Como é que era o nosso polinômio interpolador? Então, nosso polinômio interpolador, ele é o L0 de x calculado no f de x0, mais o L1 de x calculado no f de x1, mais o L2 de x calculado no f de x2, né? Tudo bem? Então, agora vamos substituir, né? Então, ó, f de x0, quanto que é f de x0? F de x0 é 1. Então, aqui só vai ficar o L0, na verdade, né? E o L0 é tudo isso daqui. Esse é o L0 de x. Eu vou colocar o L0 de x. Mas f de x1. F de x1 é 4. Tá? F de x1, que é o f de 2, é o 4. Fica 4 multiplicado pelo L1 de x. L1 de x é essa função que está aqui. Eu vou copiar ele aqui também. Bom, então tem um sinal negativo, né? Então eu vou tirar o sinal positivo daqui. Eu vou deixar o sinal negativo. Aí mais L2 de f de x2. O f de x2 é... Então, f de x2 é 16. Então, quer 16 multiplicado pela função L2 de x, que é o que está aqui em cima, né? Ó, L2 de x. Então, esse aqui é nosso polinômio interpolador, tá? Vamos só organizar ele. Vou colocar 1/6. Tirei 1/6 ali, tá? Aqui vai ficar, então, 2x menos 2, x menos 4. Aqui é 3, então aqui é menos 12, x menos 1, x menos 4, que é a sua parte algébrica, tá? Então, mas 16, x menos 1, multiplicado por x menos 2.
Tá, então, agora aqui é só a parte algébrica, tá? Eu estou fazendo manipulação algébrica, então aqui dá 1/6 de, que vai ficar 2, que é x ao quadrado, menos 4x, menos 2x dá menos 6x, mais 8, né? Menos 12, então aqui vai dar x ao quadrado, menos 4x, menos x dá menos 5x, mais 4, mais 16, x ao quadrado, menos 2x, menos x dá menos 3x, mais 2. Então aqui pro final vai ficar 1/6 de... Então aqui é 2x ao quadrado, menos 12x ao quadrado e mais 16x ao quadrado, né? Então aqui vai dar 6x ao quadrado. Aí a parte do x, né? Então vai ficar aqui menos 12x, menos, mais 60x, menos 48x, né? 16 vezes 3 dá 48, né? 48. Agora a parte dos inteiros, mais 16, menos 48, mais 32. Tá? Bom, aqui, né, ó, isso aqui dá 0. Isso aqui também dá 0, né? Legal? Então, no final das contas, fica 1/6 de 6x ao quadrado, que dá o próprio x ao quadrado. Bom, então legal, né? Chegamos que o nosso polinômio interpolador é o próprio x ao quadrado, que é o que a gente já tinha obtido no primeiro exemplo dessa aula, tá? E tinha que ser assim mesmo, tá? Porque a gente começou com a mesma tabela, o polinômio interpolador tem unicidade, tem que ser o mesmo, tá? Então aqui o que a gente fez, na verdade, foi só olhar como a gente usa essa forma de Lagrange para obter o polinômio interpolador, tá? Então assim, né? Aqui aí fica sempre naquele trade-off, né? Entre ou você usar lá o sistema linear ou usar o polinômio, a forma de Lagrange. É interessante sempre usar o que é o mais fácil, tá? O problema é assim, né? Que usar os polinômios de Lagrange, ele é de certa forma escalável. No sentido assim, que se sua tabela aumentar muito, então, se você tiver uma tabela com 10 pontos, o seu sistema linear vai ser um sistema linear de 11 por 11. Tudo bem? Isso. Não, desculpa, 10 por 10. Vai ser um sistema linear de tamanho 10 por 10. Com os polinômios de Lagrange, não, tá? Ele não cresce tão rapidamente assim um problema, tá? Claro, você vai ter que tratar com 11 polinômios de Lagrange, tá? De grau 11, mas eles são todos de forma simétrica, tá? Então é relativamente fácil você conseguir computar esse polinômio de Lagrange. Muito mais fácil do que talvez resolver um sistema linear de tamanho 11 por 11, tudo bem? Então aí, dependendo do caso, você tem que olhar qual que é o caminho mais fácil, tá? Ou usar o polinômio de Lagrange, ou resolver através de sistemas lineares. Então, o que vamos fazer na próxima aula, né? Vamos dar ainda uma olhada nos polinômios de Lagrange e vamos ver, tem mais um método para você obter o polinômio interpolador, tá? Então, a gente tem regressão, a gente tem através do sistema linear que a gente viu no começo da aula, tem agora, a gente pode usar o método de Lagrange, e na aula que vem a gente vai ver mais um método, que é o método de Newton, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Bom, como ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, então vou encerrar a aula de hoje. Vou encerrar aqui a gravação.